Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal do YouTube, eu sou Gregório Ventura e para você que é líder, hoje eu quero trazer um vídeo muito bacana. Quero fazer você pensar, refletir, em primeiro lugar porque ser líder, gerir pessoas, coordenar, motivar, é uma tarefa desafiante. Nem sempre é fácil gerir pessoas. E claro que você carrega as dores da liderança. As dores da liderança são 7. As 7 dores da liderança que eu quero trazer para você para te ajudar a refletir o que causa dor em você como líder, o que são os pecados da liderança que você precisa corrigir e se corrigidos, não tenha dúvida, você vai conseguir ser um melhor líder para as pessoas de sua equipe. Os 7 pecados, o primeiro deles, que eu chamo a primeira dor, é a comunicação inadequada. A comunicação feita de uma maneira totalmente inadequada. É claro que o líder quer se comunicar bem, é claro que o líder quer transmitir informações, quer da melhor forma possível transmitir para o seu liderado o melhor. Mas às vezes, muitas coisas estão na mente do líder, estão no coração do líder e ele não consegue fazer com que isso chegue até o seu pessoal. Quantas vezes o líder muda suas prioridades e às vezes o pessoal perde o caminho, né? Por onde que eu vou? Qual exatamente é o caminho? Que tarefa que agrada ao meu líder? Então, a maneira de se comunicar, que começa desde a informação que você passa, a forma como você comunica, nem sempre é da maneira mais adequada. E, de fato, um dos maiores erros é a maneira como você comunica, aquilo que você pensa, aquilo que você acredita, aquilo que você quer que seja a direção. Então, muitas vezes, você não revela suas expectativas para as pessoas. Você não diz para os seus colaboradores o que você espera deles. Então eles muitas vezes acreditam que está entregando um bom trabalho, mas como você não se comunicou de forma adequada, eles não compreendem. E claro que os erros de comunicação às vezes viram uma tempestade na vida das empresas, das organizações, na liderança de equipe, porque falta exatamente, essa comunicação que eu chamo de assertiva, essa comunicação que é adequada, que você, em termos de comunicação, quanto mais você se comunicar, melhor é. E um dos graves erros hoje, que de fato tem na liderança, essa primeira dor, este primeiro pecado, é às vezes dos liderados não te entender. Então essa maneira de você falar, essa maneira de você se comunicar precisa ser corrigido. De mudar prioridades, mas às vezes você não comunica para a sua equipe. Como que ela vai entender qual é o caminho, o sentido? Isso às vezes não fica claro. Então o primeiro ponto que você tem que corrigir, de fato, é a comunicação, é a primeira dor. E aí a dor está exatamente em você que se comunica, porque você tem que parar e pensar, o que falta para mim me comunicar de maneira adequada? A forma como eu estou dirigindo a palavra, a maneira como eu estou dizendo para os meus liderados, eu estou sendo assertivo ou estou sendo agressivo? Eu de fato estou deixando claro para eles o que eu espero deles? Eu de fato estou dando feedback ou estou concordando às vezes com um desempenho medíocre? Ou às vezes estou esquecendo de comunicar o elogio, o feedback positivo para a equipe. Como é que você se vê? Como é que você se vê na sua comunicação? É a primeira reflexão que eu quero trazer para você, é o primeiro pecado da liderança, a comunicação inadequada. O segundo pecado, o segundo ponto são as atitudes incoerentes. Aquelas atitudes no qual você às vezes defende que as coisas têm que ser feitas dessa maneira, tem missão, tem visão, elas estão num quadro até bonito, os valores da empresa estão, mas elas se tornam vazias em função do comportamento do líder, ou seja, da incoerência do líder entre aquilo que ele fala e aquilo que ele age. Eu me lembro de uma empresa na qual eu fazia um trabalho de consultoria e as pessoas reclamavam muito da pontualidade, O líder, o empresário máximo daquela organização, reclamava que as entregas não eram feitas com pontualidade e pontualidade era um valor daquela organização. Mas olha o que acontecia, o próprio gestor, o próprio empresário, ele chegava sempre atrasado nas reuniões, as reuniões nunca começavam no horário, ele pessoalmente não era pontual. Então isso é uma atitude incoerente que a equipe entende como mensagem. Então eu digo, mude as suas atitudes, aquelas que estão sendo incoerentes, que não estão de acordo com os valores que você defende na organização, aquilo que você gostaria de ver no comportamento da sua equipe, você está tendo? Outro exemplo é quando o líder normalmente não trata bem um cliente ou não trata bem um funcionário, fala grosso, fala alto, não é cordial, e aí ele quer que o seu
o seu liderado trate bem os seus clientes. Ele quer que o atendimento seja perfeito, mas ele às vezes não dá um atendimento perfeito. Ele às vezes tem uma atitude incoerente entre aquilo que ele deseja, entre aquilo que ele prega e aquilo que ele está fazendo. Então a atitude incoerente é o segundo pecado, a segunda dor da liderança. E você? Você tem sido coerente com suas atitudes? Quais delas você precisa rever? Agora vamos para a terceira dor, o que eu chamo de terceiro pecado da liderança, a baixa inteligência emocional. E olha, principalmente as novas gerações, elas não querem trabalhar para líderes que têm as suas emoções descontroladas. Um ambiente de pressão que gera desgaste, que gera estresse, isso daí eles acabam não ficando com líderes, com gestores que normalmente são assim. Eles preferem um ambiente onde o diálogo aberto e franco, onde que uma emoção é bem trabalhada, é bem vivida. Então é muito importante você avaliar suas emoções. No momento que você está com raiva, no momento que você está querendo falar algo e você sabe que aquilo não era o momento de falar, e talvez aí você vai falar de uma maneira inadequada e vai cair naquele primeiro pecado da comunicação inadequada, que você não sabe lidar com situações difíceis, sob pressão, com o estresse. Então é muito importante que você trabalhe esta inteligência emocional. Muitos líderes, eles acabam não sabendo dar o feedback, dão feedback no momento errado, dão de maneira agressiva na frente dos outros e as pessoas acabam não gostando, não se sentindo bem com este ambiente. Então um líder precisa ter isso. Por que ele precisa ter? Porque senão na frente de um cliente, ele vai tomar uma decisão de impulso, vai falar algo por impulso. Assim também ele não vai ser resiliente em muitos momentos. Então essa baixa resiliência gera um clima que é um clima negativo na empresa, um clima negativo numa negociação, ou seja, ele não vai saber lidar com a emoção. E isso vai fazer com que ele faça negócios errados, isso vai fazer com que ele tome decisões de impulso, vai fazer com que ele perca funcionários e colaboradores que são importantes para ele, simplesmente porque ele não soube lidar com a sua emoção. Então é muito importante que você saiba lidar com a sua emoção, que você prepare e trabalhe a sua emoção para que ela seja mais positiva, para que você saiba lidar consigo mesmo, com a raiva, com a sua agressividade, com a sua ansiedade e saiba lidar principalmente naqueles momentos que os resultados não estão bons, que as pessoas fazem tarefas erradas e que você precisa ter a mente tranquila, a mente calma, para parar, pensar, dar o tempo necessário entre a sua reação para que você não cometa este pecado, caia neste pecado o tempo inteiro, que é da baixa inteligência emocional, quando de fato você é colocado à prova nas suas emoções. Então prepare a sua inteligência emocional para que você de fato trabalhe com essa dor que você tenha e aí você comece a culpar a equipe, jogar que tudo é equipe e você é a vítima. Não, lembre-se bem, em primeiro lugar, a sua reação ela é muito importante para você dizer o quanto a sua equipe, o seu líder também vai estar preparado para fazer isso com o seu liderado. Então tudo começa em você, na capacidade de você saber se converter deste pecado e sim trabalhar as suas emoções de maneira muito mais positiva. Agora nós vamos falar do quarto pecado. O quarto pecado, que é uma dor da liderança, é o fato dele não saber delegar, ele ser um controlador. Claro, muitas vezes o poder, gente, o poder seduz. A pessoa numa posição de poder, numa posição que ela tem, né, o poder sobre as demais, ela acaba carregando muitas vezes um autoritarismo. Ela confunde autoritarismo com autoridade. Ela se coloca numa posição, numa postura que ela quer controlar o tempo inteiro, quer controlar as pessoas, quer controlar o tempo inteiro as atividades, as tarefas, quer saber de tudo, absolutamente tudo. E aí ela não consegue ser uma pessoa que delega, ela não consegue trabalhar essa delegação de maneira inteligente. Isso é uma dor muito grande, porque ele se sobrecarrega. Ele traz para si muita tarefa. Ele não consegue ter o equilíbrio emocional. Ele traz para si também uma gestão do tempo totalmente catastrófica. Por quê? Porque ele quer o tempo inteiro delegar. E ele traz uma gestão do tempo catastrófica, porque ele quer o tempo inteiro controlar. E este ato de controlar faz com que ele não ajude a sua equipe a se desenvolver, porque o grande problema está aí, né? Porque ele não faz com que as pessoas se desenvolvam, a começar dele próprio como líder, porque ele não se desenvolve estrategicamente, ele não ajuda as pessoas da sua equipe a crescer, a se desenvolver, a amadurecer. Então uma dor muito séria é esta, de ser altamente controlador, de não conseguir delegar. Aprenda a desenvolver essa capacidade de delegação. Preste atenção nas suas atitudes. Pergunte para as pessoas da sua equipe o quanto controlador você é.
Avalie as suas atitudes, as suas atividades e perceba quais delas você poderia delegar para cuidar daquilo que é de fato importante. Porque senão você vai continuar com essa dor e ela não vai permitir que você, sua equipe, seus resultados melhorem. O quinto pecado da liderança, que é a quinta dor, é não agir como formador de pessoas. O discurso muitas vezes é de que ele quer gente preparada, gente boa, mas nem sempre ele coloca o desenvolvimento das pessoas como estratégico. Então é muito importante que você perceba o quanto você tem sido um formador de pessoas. O verdadeiro líder é aquele que, na sua essência, ajuda a desenvolver o potencial das pessoas. Mas muitos líderes não se preocupam com isso, não desenvolvem isso, inclusive às vezes descredibiliza inclusive a formação de treinadores, formação de pessoas que estão querendo trazer uma gestão de RH, uma gestão de pessoas muito mais preparadas para a sua empresa. Então, se o líder não tiver um compromisso com o desenvolvimento do outro, ele não vai conseguir avançar nos seus resultados, porque resultados se constroem com pessoas. Para isso, você tem que moldar o seu perfil, para não ser apenas um gestor. Claro que é fundamental ser um gestor com processos, um gestor que cobre, um gestor que tem que acompanhar, mas um gestor que seja líder. E o líder, na essência, é esse que ajuda o outro a crescer, a se desenvolver, que traz treinamento, que ensina, que acompanha, que orienta ali para ser feito, que dá dicas. Então é fundamental que você exerça esse papel. E um dos maiores erros, maiores dores da liderança é a falta de capacidade, de se preparar para que ele seja um formador de pessoas, para que ele tenha a formação de pessoas na sua liderança também como estratégico. Então essa é uma dor que de fato ataca ferozmente a sua empresa e deixa inclusive muitos colaboradores irem buscar outras empresas. Afeta muito a rotatividade, porque no fundo um dos aspectos que qualquer colaborador quer, qualquer liderado quer, é se desenvolver, crescer. E uma empresa que não dá treinamento, que não se desenvolve, se ele perceber que o líder não quer desenvolver, que a empresa não quer ajudá-lo, ele também não ficará nesta empresa, a menos que ele seja uma pessoa muito medíocre e não queira crescer. Aí você vai ficar com aquelas pessoas que não são as melhores, que não querem ir para frente. Preste atenção nisso, é um ponto importante e converta-se desse pecado de não focar o desenvolvimento das pessoas. Agora nós vamos falar do sexto pecado da liderança. Nessa sexta dor é o sentido da unidade, ou seja, o pecado é de não construir uma direção em comum. Parece que cada pessoa é um, cada departamento é um. Não existe um senso de unidade, não tem direção em comum. Mas falar de direção em comum na sua equipe, sendo que missão, propósitos, eles não são vividos no dia a dia, estão ali nas paredes ou estão ditos apenas, mas no dia a dia não está encarnado, não está claro isso, inclusive no líder, né, que desenvolve essa capacidade sim de ter uma direção em comum, é realmente uma utopia, né? É como um carro sem combustível, ele não vai andar. Então, construir essa direção em comum começa pelo líder, pela sua capacidade de transmitir o propósito, a missão para a equipe, de transmitir o seu próprio exemplo. E o líder, né, começa, sim, a se preocupar nos seus treinamentos, nas suas formações, em fazer reunião, em apontar a direção em comum, em apontar esse senso, né, de unidade que tem que ter a empresa, um senso onde que os colaboradores vão ter o sentimento de pertencimento àquela empresa. Uma das maiores questões que eu vejo nas empresas que este pecado afeta é porque os colaboradores não se sentem pertencentes àquele lugar. Eles não têm um senso de pertencimento. E eu pergunto para você, você percebeu se seus liderados têm esse senso de pertencimento à sua empresa? Eles têm claro qual é a missão, a visão? Eles têm claro esse senso de direção comum? Ou você tem líder e diretor na sua empresa que um pensa de um jeito e vai numa direção, o outro quer fazer ações em outra direção, às vezes o seu comercial não conversa bem com o seu financeiro, com a sua logística. Perceba isso. Aí você vai ver que este pecado da falta de direção comum, ele é mais grave do que você imagina. Agora vamos falar da última dor da liderança, a sétima dor. Nós vamos falar agora do sétimo pecado da liderança. Líderes que são mestres na urgência. Você é daqueles que tem mestrado na urgência? Muitos líderes fizeram da sua empresa um verdadeiro pronto-socorro. Tudo é para a última hora.
As pessoas correm para lá e para cá, deixam tudo para a última hora, porque acabam procrastinando as coisas, as ações, porque falta o quê? Falta planejamento. E o próprio líder fez daquilo um estilo de vida, um estilo de gerir. Parece que ele gosta de deixar tudo para a última hora, parece que tudo é muito urgente. Com isso ele perde recursos, a equipe fica muito mais estressada, ele deixa de aproveitar o potencial das pessoas, dos recursos, das ações, né? E acaba muitas vezes não dando certo. Porque tem gente que usa a máxima, quando a gente faz isso dá certo, né? Mas na maioria das vezes o resultado é muito menor do que ele poderia ser. Então você tem que se perguntar, como é que eu estou lidando com o meu planejamento, com a minha gestão do tempo? E às vezes isso gera um desequilíbrio, você não consegue gerir bem o seu tempo com isso. Então seu tempo fica desorganizado, você não consegue nunca dar conta, os seus líderes não dão conta do monte de coisas, e aí tem que fazer mais e mais reuniões que acabam fazendo perder mais tempo para corrigir coisas lá atrás. Preste atenção se você tem sido mestre na urgência. Desenvolva essa capacidade de planejar, olhe com calma para isso, chame os seus líderes, tente ser uma pessoa que tenha prioridades, planejamento, porque senão este pecado de você ser um mestre da urgência vai acabar te deixando no desequilíbrio, vai fazer com que você não colha os resultados que você precisa para o seu negócio e a sua empresa vai ser um verdadeiro pronto-socorro. E isso não é positivo para os resultados. Pessoal, esses são 7 pecados da liderança que você precisa rever, que você precisa reconstruir. Tudo começa quando você olha para si. Enquanto líder, você tem a capacidade de olhar, de se perceber, de ver o que você precisa mudar, se converter, porque essas dores da liderança começam em primeiro lugar em você quanto líder. Se você melhorá-las, eu te garanto que essas dores vão ser amenizadas, inclusive vão ser transformadas. Faça uma conversão desses pecados e desenvolva um modelo que vai ajudar você a ser um líder mais eficaz, mais produtivo, um líder que vai construir mais resultado. No próximo vídeo eu quero trazer para você a liderança de Jesus. Eu quero trazer para você os 7 pilares da liderança de Jesus, para ajudar você a ser um líder muito melhor. Nos vemos lá. Grande abraço.